Essa é a razão pela qual eu mudei o meu jeito de pensar sobre a sustentabilidade de produto. Assim como muitos profissionais e muitas pessoas, eu também ficava incomodado com acreditar em um produto sem ter dados e informações sobre ele, se ele é mais sustentável. E foi esse desconforto, mais especificamente, foi uma dúvida que me motivou a eu estudar, eu me aprimorar e me especializar e hoje ser especialista nessa área que eu ensino sobre desenvolvimento de produtos sustentáveis. Então, se ficou interessado em saber como eu resolvi essa minha dor, fica ligado nesse vídeo até o final. Olá, eu sou o Fernando Kuzinski, do canal Prática Sustentável. Eu ensino profissionais de diversas áreas, de diversos setores, no desenvolvimento de produtos sustentáveis. E hoje eu queria contar um pouco mais sobre a minha trajetória, como eu mudei o meu pensamento sobre sustentabilidade de produtos. E hoje, com certeza, eu tenho no mínimo uma visão mais crítica sobre a sustentabilidade de produtos. Eu não me baseio apenas no rótulo ou numa informação direta. É necessário olhar mais, ter uma visão mais ampla, mais sistemática. E eu quero contar um pouco como é que eu mudei isso, como é que eu me transformei de um engenheiro que nunca tinha visto falar em sustentabilidade direito na faculdade, enfim, e toda a trajetória, como é que eu cheguei hoje a ser um especialista nisso. Bom, tudo começou quando eu era criança, eu sempre tive envolvido com sustentabilidade. Meus pais tinham uma pequena empresa no norte de Santa Catarina, de reciclagem de solventes e tintas. A empresa fazia basicamente o seguinte: as grandes empresas que tem na nossa região aqui utilizavam tintas e solventes para pintar refrigeradores, por exemplo. E esse resíduo de solvente, a empresa dos meus pais pegava esse resíduo e reciclava isso e retornava para o cliente um produto mais limpo. E aí, o que aconteceu? Eu sempre trabalhei ali nisso, sempre tive envolvido com isso, fui fazer minha faculdade, depois já quase formado eu já estava formado, na verdade, eu fui trabalhar com eles de novo, com uma consciência, uma percepção mais analítica da coisa, eu começava a me questionar. Bom, eu sabia que um dos produtos que a gente fazia era mais sustentável, mas o quanto era mais sustentável? Essa era a minha dúvida. E então eu ficava nisso, batendo nisso. Por exemplo, a gente tinha um dos resíduos que gerava, o nosso processo gerava resíduos também. Um dos resíduos deixava de ser um resíduo e a gente comercializava ele de novo. Então um solvente que vinha lá da empresa, da indústria que fazia refrigerador, era reciclado, um solvente limpo retornava para a empresa, solvente para limpeza, e o resíduo desse processo era uma tinta, de certa forma, só que com características mais fracas. Aí o que a gente fazia lá, e nessa época eu trabalhava junto, a gente pegava essa tinta e reformulava ela, melhorava os fatores de qualidade dela, como dureza, secagem, cobertura, enfim, vários pontos de qualidade das tintas. E aí então isso voltava para o cliente, só que é um valor muito mais baixo. Se o produto similar era vendido a R$400, o nosso era vendido a 150, 180 reais. Então, era uma economia para o cliente e a gente prestava um serviço para o meio ambiente também. Aí, eu fiquei com essa dúvida, acabei saindo da empresa da minha família, fui trabalhar na indústria de papel e celulose e lá também tive dúvidas recorrentes em relação a isso e não sanava essa dúvida, essa dor. Aí, em 2015... num domingo à noite, eu sentada com a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Karine, ela estava terminando o doutorado dela e ela me fez uma perguntou se eu ajudava ela a terminar o doutorado dela, porque ela estava desenvolvendo blocos de concreto, paver, com material reciclado, e o orientador dela pediu para ela: olha, a gente precisa fazer uma análise aí potencial dos impactos ambientais, e queria que ela fizesse, só que ela já estava terminando o doutorado. E ela não tinha muito tempo, porque ela trabalhava, estava no doutorado, era difícil para ela, e ela pediu auxílio para mim. E aí quando eu comecei a ler aquilo, e no domingo à noite mesmo, eu comecei a ler aquilo, pesquisar, falei: caraca, aqui está a resposta para a minha dúvida. Aquilo que ela queria que eu fizesse era a tal da avaliação do ciclo de vida. Eu não entendia muito o termo avaliação do ciclo de vida, mas
fui estudando e aprendi aquilo. Vi que aquilo, daquela forma, eu podia comparar produtos. Podia comparar produtos, quantificar a sustentabilidade ambiental de produtos. E aí, isso seguiu, eu estudei, né, passava por uma grande dor, talvez muitas pessoas passam por essa dificuldade, que é o seguinte, existe muito recurso disponível sobre a avaliação do ciclo de vida, mas é muito recurso escrito. Não tinha ninguém ensinando isso, não tinha ninguém na internet ensinando isso, não tinha vídeos, não tinha artigos simples sobre isso. Tinha muitos artigos e livros, livros nem tantos, mas muitos artigos científicos. Então, e tinha as normas. Bom, ler norma não é a coisa mais agradável do mundo, principalmente para quem é leigo. Enfim, dei um jeito, fui estudando e a gente conseguiu fazer a avaliação lá daquele jeito, mas fizemos. Na época, a gente utilizou o software Gabi, a base de dados do Gabi, que era que a universidade tinha disponível na época, a universidade onde ela fazia o doutorado. E para ter uma ideia, assim, eu não lembro direito quantos processos tinha dentro daquela base de dados, mas não devia ser muitos. E hoje o EcoImage, por exemplo, que é uma das bases de dados, tem centenas de milhares de processos. Aquilo lá era uma versão desatualizada, então não sei se chegava a 50 mil processos, né? Mas enfim, né? A gente deu um jeito, fez aquilo, muitas similaridades, sem saber com exatidão o que estava fazendo. Acontece que acabou o doutorado dela, ela defendeu, foi aprovada, e aí o orientador dela, e assim ela também, me motivou a fazer mestrado. E o orientador dela me convidou para fazer mestrado com ele, lá na universidade onde ela fez o doutorado, onde eu também tinha feito minha engenharia. E eu fui, só que eu tinha muita vontade de querer aprender mais, e lá naquela universidade não tinha ninguém especialista na área de desenvolvimento de produtos sustentáveis, principalmente na área de avaliação do ciclo de vida. Aí eu descobri que perto de mim, aqui em Curitiba, tinha uma professora e tinha um grupo de pesquisa muito bom, e eu acabei conseguindo entrar lá, tal, fui, e aí quando eu cheguei lá, eu estava num local bem legal, porque eu tinha muita informação disponível, com pessoas muito boas, próximas de mim, com uma comunidade diferenciada. Então eu me esforcei, e lá eu desenvolvi vários projetos, projetos da linha branca, a gente desenvolveu projetos mais focados em base de dados, eu prestei um serviço também para o Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Tecnologia, o IBICT, né, que é do governo, também outros projetos aí que foram publicados para fora, e também tive uma grande oportunidade, além da minha dissertação de mestrado, eu fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos em 2018 e lá eu desenvolvi, em pouco tempo, em 2 meses, um software em Python, para quem conhece programação Python, o objetivo era o seguinte do software, era identificar aonde eram os menores impactos ambientais para a produção de biodiesel de alga marinha nos Estados Unidos. Então esse software ele pegava vários dados, como insolação, enfim, incidência solar, tratava esses dados, utilizava a avaliação do ciclo de vida e identificava o quanto era melhor produzir no sul, por exemplo, na Flórida ou no Texas, ou produzir no norte, em Washington ou Nova York. Então a gente conseguia, por meio desse software que eu fiz, óbvio, né, em conjunto lá com a equipe, mas eu botei muito esforço ali para fazer esse software. E aí tive sucesso nisso, eu apresentei lá na banca, tá? Foi bem bacana. E aí retornei para o Brasil e terminei o meu mestrado, o tema do meu mestrado que é aberto, tá público, né? Eu fiz ele em inglês, foi sobre identificar como a cidade de Curitiba poderia diminuir os seus impactos ambientais nos próximos anos. Então eu criei um roadmap para que Curitiba otimizasse seus impactos ambientais, principalmente relacionado a transportes. Essa dissertação está livre, é só procurar lá com o meu nome na internet e você vai ter acesso. Enfim, essa foi minha parte um pouco mais acadêmica também, relacionada com alguns projetos fora. E aí depois disso eu fui trabalhar numa indústria aqui de Santa Catarina, uma indústria têxtil, onde eu tive a oportunidade de aplicar a avaliação do ciclo de vida de diversas formas, para organização, para processos, para produto.
E um ponto interessante que eu quero colocar para você é o seguinte. Uma das objeções das pessoas bom, a avaliação do ciclo de vida, pelo que eu sei, ela é difícil. Ela é difícil, ela é demorada, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? Se eu nunca ouvi falar nisso e é demorado, nem vou estudar, não vou nem aprender. Fato é que depende de duas coisas. Primeiro, qual é o objetivo do teu estudo? E segundo, quanto tempo e recurso você tem para fazer isso? Às vezes, o teu objetivo não é ter o dado mais refinado do mundo para aquilo, mas é ter uma comparação. E nem precisa ser baseado no teu produto exatamente, coletado dados lá no chão de fábrica. Eventualmente nos teus fornecedores. Às vezes, utilizar uma base de dados e ter uma ideia melhor, uma aproximação do teu produto já é o suficiente. E foi isso que eu acabei fazendo lá. Então, você pode ter comparação de produto em semanas, em uma semana, em dias. Depende do objetivo e de quanto tempo você tem para fazer isso. Então, isso é interessante, né? Cabe a você que trabalha com desenvolvimento de produtos sustentáveis ter sempre esse objetivo, né? Ter sempre esse objetivo e essa definição desse teu escopo bem claro. Bom, eu saí dessa empresa e resolvi empreender. E criei minha consultoria na parte de quantificação de sustentabilidade, né? Relacionada a vários assuntos, aí, tanto a organização, a produtos. Só que aí me veio à tona uma dor que eu tinha lá de quando eu comecei a ter contato com a avaliação do ciclo de vida, que eu comentei, lá com a minha namorada na época, a Karine, né, minha esposa, mãe dos meus filhos, e era o seguinte que eu comentei, bom, não tinha recursos acessíveis para a lei, acessíveis para quem queria aprender, mas nunca tinha visto. E quem lê norma 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para tentar entender o que está lá. Porque são números técnicos e não tem ninguém explicando aquilo. Não que norma é ruim, norma é bom, não é esse o mérito, né? Norma é necessário e é bom, e ainda bem que tem. Mas não tinha esses recursos, não sei se ainda tem. E eu resolvi colocar isso. Eu resolvi ensinar profissionais sobre desenvolvimento de produtos sustentáveis por meio da avaliação do ciclo de vida. Eu resolvi pegar os conhecimentos que eu tenho e colocar para você, né, profissional, que desenvolve produtos sustentáveis. E o porquê isso? Porque eu como consumidor, também quero que nas prateleiras, nas lojas, tenham produtos mais sustentáveis. E para isso, o meu objetivo é ensinar profissionais de diversas áreas e de diversos setores, seja ele desde cimento, plástico, produtos de beleza, enfim, que desenvolvam produtos mais sustentáveis. E de diversas áreas dentro da empresa também, se trabalha com marketing, se trabalha com pesquisa, desenvolvimento ou inovação, se é de gestão, se é de supply chain, se é da produção, se é de processos, que saiba o que é a avaliação do ciclo de vida, que saiba a forma correta de desenvolver um produto, um processo, um serviço, ou quantificar os impactos potenciais da organização da forma correta. E eu ensino isso por causa disso. Bom, dito tudo isso, eu quero colocar o seguinte: a avaliação do ciclo de vida, ela é muito útil, mas ela é muito escassa. Se você teve contato com isso já, quando uma empresa precisa desenvolver produto sustentável por meio da avaliação do ciclo de vida, ela cai num problema. Ou ela treina alguém que demora e é caro, e ela tem que tirar essa pessoa da função dela, ou ela vai atrás de um profissional. Só que esse profissional é escasso. Não tem muitos profissionais, aliás, tem pouquíssimos profissionais no mercado global que entendem de avaliação do ciclo de vida, que fazem avaliação do ciclo de vida. Certo? Então, quer uma prova disso? Vai no LinkedIn e digita lá Life Cycle Assessment em empregos, em vagas, e procura no mundo. Coloca lá, seta por locais, mundo, Europa, Estados Unidos, e vê quantos empregos tem para avaliação de ciclo de vida. Você vai ver que fora do Brasil tem muitos empregos. E empregos que estão tempo apostado. Por quê? Porque não tem pessoas. Então, a minha ideia é que ajudar profissionais não só a migrarem, mas que dentro das organizações façam isso. Isso seja bom para a organização, seja mais barato para a organização. O que eu quero é resolver aquela dor que eu tinha, ou seja, compilar tudo e entregar isso aqui. E eu faço isso nesse canal. Eu vou ensinar profissionais, eu ensino profissionais
a desenvolverem produtos sustentáveis por meio da avaliação do ciclo de vida. Bom, para fechar, a informação que eu queria deixar é o seguinte: apesar de não ser fácil, não é simples, não é fácil aprender a avaliação do ciclo de vida, fazer uma avaliação do ciclo de vida, mas é possível. Assim como eu, que vim da engenharia mecânica, onde não se via, não se falava, ou pelo menos quando eu fiz, eu não tive contato com sustentabilidade, com o desenvolvimento de produtos sustentáveis, muito menos com isso. Eu consegui, então várias pessoas conseguem. Qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa que queira, que tenha uma dúvida, tenha vontade, consegue aprender isso. E o meu objetivo aqui é ensinar você a desenvolver produtos sustentáveis por meio da avaliação do ciclo de vida. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.